De um lado eu tenho plantas que estão bonitas, com boa produtividade. Olha só quanto tomatinho aí pra gente colher. As folhas estão bem verdes, bem viçosas, com baixa incidência de pragas e doenças. Os ponteiros de crescimento estão bem vigorosos. Então são plantas que vão crescer e dar fruto por bastante tempo ainda. Os frutos estão bonitos, olha a coloração como está bem uniforme. Tem bastante fruto por cacho. Então, olha só que orgulho esse tomateiro, não é mesmo? Mas, do outro lado, olha só como estão esses aqui, ó. Esses aqui estão com muita incidência de pragas e doenças, os ponteiros já estão morrendo. Olha os frutos manchados, feio, coloração desuniforme, é praga, é doença. Mas veja, tanto as plantas que estão bonitas quanto as feias receberam a mesma adubação, a mesma irrigação. Eu fiz a muda no mesmo dia, plantei no mesmo dia, é o mesmo solo e o mesmo ambiente. Então por que algumas estão tão bonitas e as outras estão tão feias? Qual que é a diferença entre elas? Você saberia me dizer qual é? E vamos à resposta do nosso desafio. Então a gente tem aqui plantas, né? Tem o tomate bom e o tomate ruim. Eles estão inseridos nas mesmas condições, nas mesmas características, receberam a mesma adubação, a mesma água, está no mesmo solo, plantei na mesma época, no mesmo local, preparei a muda ali junto, na mesma bandeja, e o clima também é o mesmo, que eles estão no mesmo local. Então por que que um é tão diferente do outro? Por quê? Vamos saber agora. É genética. Então eu tenho dois tipos de tomate com diferentes características genéticas. Mas o que é isso, Mariana? Características genéticas. Genética é aquilo, né? São características que a gente transmite para outras gerações. Isso tanto para as pessoas quanto para as plantas. Então vamos pensar em pessoas que a gente consegue visualizar melhor isso. Então, por exemplo, eu tenho uma característica genética, algumas coisas eu puxei da minha mãe, outras coisas eu puxei do meu pai, seja o nariz, seja a altura, seja a forma do corpo, às vezes até mesmo a forma de pensar. Então isso daqui são coisas genéticas, características genéticas que a gente transmite de uma geração para outra. E todas essas características genéticas tá lá no nosso DNA. Então é no nosso DNA que tem toda a informação genética que vai ser transmitido para outras gerações. E as plantas são a mesma coisa, elas também têm a genética dela, o DNA dela. E ela vai transmitir para gerações futuras algumas características. E que características são essas, né? Se a gente pensar na gente, altura, cor de pele, cor de olho, característica física, alguma doença que é hereditária que você pode passar para os seus filhos, para a próxima geração e assim vai. E nas plantas, a gente tem características importantes que a gente vai passando de uma geração para outra. Por exemplo, a cor da flor. O estudo da genética, ele começou com Mendel. Era um pesquisador que ele estudava o cruzamento entre ervilhas. Então ele via que tinha ervilha com flor branca, ervilha com flor roxa. E foi daí que começou todo o estudo da genética. Foi com as plantas através de Mendel. Então a cor da flor, você já viu orquídea? Quanta cor, quanta variedade. Então naturalmente existem características naturais diferentes que vão dar cor diferentes e você pode também fazer misturas, fazer cruzamentos. É muito comum isso nas plantas. Da mesma coisa, fruto. Então, por exemplo, tomate, eu tenho um tomate que ele é com fruto pequenininho, que a gente chama eles de coquetel, né? Tem aqueles tomatinho grape, que é bem pequenininho, parece mesmo uma uva, né? Grape é de uva. Tem também o tomate grandão, tem aquele longa-vida, tem o saladete, que é o mais assim cônico, tem o salada, que é mais redondinho. Então, fruto tem vários tipos de fruto de uma mesma planta. Abacate, tem o fruto que é menor, tem outro maior. Laranja, olha quanto tipo de laranja também. A folha, vários tipos de folha. Então tem a planta que tem uma folha variegata, que é mais branca com verde. Tem uma planta que tem a folha mais verde escura, menor, maior. Então tudo isso aqui é característica genética. Altura, crescimento. Então no tomate, por exemplo, a gente consegue ver que tem plantas que têm crescimento determinado e plantas com crescimento indeterminado. O que é isso?
Indeterminada é quando o tomateiro ele vai crescendo, crescendo e não para mais de crescer, a não ser que você pode a ponta dele lá, quebre o ponteiro. E outras plantas, elas crescem, em determinada altura elas param de crescer. Já a altura também vai variar. Tem tomateiro, outras plantas que são mais arbustivas, que são mais baixas. Agora tem outros que vão crescendo também indeterminadamente. Então, isso varia da mesma forma o tamanho e a forma dos frutos, né? Como eu comentei aqui. Então, tem vários tipos de fruto, cor de fruto, tudo isso é característica genética. E outra coisa muito importante, que é uma característica genética, é a produtividade. O que é a produtividade? É quanto que aquela planta produz. Se ela produz muito, se ela produz pouco. Isso também é uma característica genética. E o sabor? Esse também é, gente. Então, o sabor, ele pode ser desenvolvido pela planta, pela característica genética e também pela adubação que você dá para ela, pelo clima, pela quantidade de luz que ela recebe. Então isso também vai variar. Mas não adianta muitas vezes você ter todas as condições perfeitas, mas aquela genética daquela planta, ela é uma planta mais ácida, ou ela concentra mais açúcar, ela tem muita semente, ou ela tem pouca semente. Então as características desejáveis para o consumo também é transmitido de gerações. E o teor de nutrientes? Também. Então tem planta, vamos supor, se eu comparar duas plantas iguais, dois tomateiros iguais, eu vou ter tomate que vai ter mais nutriente e outros que podem ter menos nutrientes, porque eles podem ter capacidades diferentes de absorver determinados nutrientes do solo e armazenar. Eu lembro que quando eu trabalhava na universidade, a gente fazia muita pesquisa com recuperação de área degradada. Então tinha aquelas áreas contaminadas, né? E a gente tinha que usar plantas para fazer a fitorremediação. Eu colocava as plantas lá e algumas plantas elas eram capazes de extrair muito metal do solo. Então ela extraía aquele metal e concentrava no corpo dela. Então era mais fácil depois a gente ir lá e cortar aquela planta, incinerar, do que retirar todo aquele solo e levar para um outro local. Então, algumas plantas, elas têm essa capacidade de absorver determinados nutrientes. E isso daqui também é genético. Outra coisa muito importante na característica genética é resistência. Seja resistência à praga, à doença, à seca, falta d'água ou excesso de água. Quando a gente vai escolher uma semente, por exemplo, de tomate, né? A gente tem que ver lá quais são a resistência dela a determinadas viroses, a determinadas bactérias, a determinados insetos, pragas. Então, tudo é possível a gente absorver essas características para a planta. Ou então, se esse tomate ele vai bem no campo, onde as condições, né, são abertas, pode receber bastante chuva, que ele não vai rachar o fruto. Ou então, mesmo se tiver uma seca, ele vai continuar lá vigoroso porque ele tem resistência ou não. Então, todas são características, assim como o solo. Eu posso pegar um tipo de semente que ela tem mais resistência nas raízes, as raízes são mais fortes, elas penetram, mesmo se um solo for mais compactado. Ou então, se tiver algum problema de nematóide, né, que é um verme de solo, que é uma praga de solo, que pode matar a planta, mas essa aqui vai ter uma característica genética que ela tem resistência ou tolerância a esse tipo de praga. Da mesma forma, calor e frio. Hoje em dia, com essa mudança climática, um grande fator para fazer as plantas melhoradas, né, melhorar a capacidade delas, é a capacidade dela diminuir o estresse quando está muito quente ou quando está muito frio. Então a gente consegue arrumar e fazer essas características genéticas ir passando e sendo melhoradas a cada cultivo, tá bom? E uma coisa essencial é que a característica genética ela vai ditar quanto à necessidade nutricional. Então eu posso ter planta que é muito exigente em adubação e plantas que não são tão exigentes em adubação. Para nós que produzimos em casa, o objetivo é produzir o próprio alimento, ou um pequeno produtor orgânico que produz em escala comercial para comercializar. O que você acha que ele vai precisar? O que você precisaria? De uma planta com alta exigência ou uma planta que não precise colocar
tanta adubação e que ela vai produzir da mesma maneira. Pensa só. E com isso, você conhecendo a sua área, conhecendo o seu sistema de cultivo, se é orgânico, se é convencional, quanto que você usa, qual que é a sua realidade, quanto que você precisa produzir, se o clima da sua região é favorável, se não é favorável, você começa a procurar o que você precisa que tenha características desejáveis para você aí na sua área, assim como eu procuro aqui na minha área. Então aqui na minha área vocês viram lá, eu tenho um tomateiro bom e eu tenho um tomateiro que tá péssimo, não é verdade? Então para mim o que eu preciso aqui que talvez seja o que você precisa também. Você precisa ter uma boa produtividade. Se não tiver, não adianta, não é verdade? Não precisa ser algo extraordinário de ponta, mas tem que produzir bem para garantir o nosso alimento. Da mesma maneira que tem que ter boa resistência a pragas e doenças. Quando a gente faz o cultivo dentro do sistema orgânico, a gente não utiliza nenhum tipo de agrotóxico ou defensivo que seja que não faça bem para o ambiente ou que não faça bem para a gente. E muitas vezes o que a gente tem disponível não é tão eficiente no controle quanto na agricultura convencional, que vai ter lá o venenão lá que vai torar e vai acabar com tudo. Aqui não, aqui os nossos produtos são mais mais brandos, então a gente precisa que a planta tenha uma boa resistência para compensar essa falta de eficiência dos nossos produtos, tá? E ela tem que ser rústica. O que é isso que ela tem que ser rústica? Não exigir assim tantos cuidados. Ela tem que ir bem em campo aberto, que a gente vai produzir em campo aberto na maioria das vezes, não vai produzir em estufa. Então é bom que ela seja mais rústica para ficar mais fácil o nosso cultivo. Muitas vezes a gente não tem tanto tempo para ficar dedicando como um produtor rural. Às vezes a gente precisa de uma planta que ela também facilite o nosso trabalho, né? E outra coisa, ela tem que ter boa adaptação para o seu local. Então, esse tomateiro aqui que tá bonito aqui na minha área, pode ser que se você plantar aí na sua, ele não seja tão bom aí. Porque aqui eu tenho um clima, eu tenho um tipo de solo, eu tenho uma localização diferente da sua. Então, para cada local existe uma melhor semente, uma melhor planta, uma melhor característica genética desejável. E como que a gente vai moldando essa característica genética? Será que é possível a gente ir melhorando as plantas e fazendo um tomateiro, ou um milho, ou um brócolis que seja bom para a nossa realidade? Sim, existem. Existem os programas de melhoramento genético, que são grandes equipes dentro das universidades ou das instituições de pesquisa ou das próprias empresas que comercializam semente. Então eles juntam aqueles estudantes, pesquisadores, profissionais e eles vão fazendo os estudos, né? Então primeiro eles pegam o quê? Uma grande quantidade de sementes. Vamos pensar aqui no tomate. Então a gente vai lá, tem um banco de germoplasma, que é um banco cheio de semente. Então eles vão trocar, cada lugar tem um banco, cada país tem um banco, então rola uma troca mesmo, assim, eu dou um pouquinho de semente para você, então todo mundo tem uma coleção. Então essa coleção, não basta você ter só a semente, você tem que ter a semente, mas tem que saber o que tem de característica genética naquela semente. É aí que entra os estagiários, né? Aqueles que nunca tiram férias. Lá na universidade, quem trabalhava no melhoramento genético era aquele que ficava na universidade durante as férias, porque isso aqui não para. Então, ele vai pegar todas as sementes daquele banco de germoplasma, ele vai plantar e ele vai observar todas as características, cor de folha, tamanho, crescimento, fruto, sabor, tudo que ele puder avaliar, ele vai avaliar. E ele vai ter lá que aquele cultivar, né, aquele tomate tem tal característica. Ele vai ver no outro, então com isso você tem um banco de informações. Aí vamos supor que eu tenha aqui um tomateiro A, né, que ele vai ter um sabor delicioso, mas ele tem baixa produtividade. Então, o que o programa de melhoramento faz? Ele faz o cruzamento entre o sabor, a planta que tem um bom sabor, e a planta que tem uma boa produtividade, para ver se ele consegue achar
a mistura perfeita, que é uma planta com boa produtividade, mais o sabor. Se ele conseguir fazer isso, ele tem que testar as próximas gerações, plantando para ver se tem estabilidade, para ver se a característica continua apresentando aqui. Aí ele tem que plantar em outros locais para ver se nos outros locais também vai apresentar as mesmas características. Então são programas muito longos. Para você desenvolver um novo cultivar, né? Muitas pessoas falam variedade, é a mesma coisa, tá? Só muda algumas coisas genéticas, depois eu até explico para vocês. Então, para desenvolver isso é um trabalho longo de 10 anos para você desenvolver um novo cultivar. Então, os objetivos dentro desses programas aqui, eles são bem específicos. Então, surgiu uma nova praga. Aí a pessoa tem que ir lá e fazer um melhoramento para ver se encontra essa planta aqui que eles já desenvolveram, mas também com resistência. Vai lá no banco, ver se tem alguma planta que tem resistência a determinada doença e começa a fazer o cruzamento para ver se acha sabor, produtividade e resistência. Então, para cada objetivo específico, tem uma linha do programa de melhoramento. Então, veja só. Voltando ao nosso caso aqui, eu tenho um tomateiro que tá bonito aqui para mim e um outro que tá ruim. Qual você acha, né? Qual deles que você acha que é uma semente melhorada, de alta qualidade? Qual deles que você acha? Eu vou te falar que esse que tá ruim para mim é uma semente comprada de uma empresa muito bem conceituada. Ele tem resistência a vários tipos de virose, custa super caro, custa R$250 um saquinho assim, com 1000 sementes. Agora, esse daqui que é bom para mim é uma semente que foi melhorada também, mas foi melhorada por mim, tá? Então ela é adaptada à minha área, à minha região. Então você veja só, essa daqui ela é ruim para mim, mas é uma semente que ela foi melhorada para a pessoa ter alta produtividade, para ter resistência a determinadas doenças, viroses. É uma semente para quem também trabalha, produz diretamente no campo, que não tem estufa. Só que essa daqui foi melhorada por uma empresa. Então pode ser que essa semente aqui, dentro de outros tipos de cultivo, outras áreas, ela seja a melhor, maravilhosa. Mas para mim é uma semente que foi melhorada para ter o quê? Produtividade, ela tem que produzir, mas ela tem que ser rústica, tá? Tem que ser rústica. Então, toda vez que eu planto a minha semente daquele melhoramento que eu venho fazendo aqui, eu tenho certeza que vai nascer uma planta vigorosa que eu vou colher. Agora, se eu planto essa, não. E quem fez esse melhoramento? Foi feito por mim, tá? E por que uma é boa para mim e não é boa para outra? Aqui na minha horta eu faço um cultivo dentro do sistema orgânico. Então, se eu comparar o cultivo convencional, que é esse que normalmente vai agrotóxico, e o cultivo orgânico, a gente tem grandes diferenças. Então, olha, o cultivo convencional, a adubação é solúvel, ou seja, eu jogo o adubo lá, o adubo facilmente ele vai solubilizar e vai ficar disponível para as plantas. Então, ela vai ter uma grande quantidade de nutriente ali disponível para ela. Ao passo que no cultivo orgânico, a adubação ela é orgânica e de baixa solubilidade. O que significa isso? Que eu vou colocar o adubo, os nutrientes vão estar lá, só que demora para solubilizar, demora para ter aquela quantidade necessária para as plantas. Então, a quantidade disponível é muito mais baixa comparado a esse daqui. Esse daqui dá um boom, né? Coloca lá e boom, tem muito. Então, se a planta consegue absorver, ela tá onde ela quer, né? Agora aqui não. Aqui a gente vai oferecendo as coisas aos poucos para não ter excesso, para não ter falta, e assim a planta tem que estar acostumada a isso daqui. E aqui, mesmo se eu tiver excesso, né, de nutriente no convencional e tiver algum ataque de pragas, porque assim, se a adubação está em excesso, pode aumentar a incidência de pragas e doenças. Mas se aumentar a incidência aqui, eu tenho meus agrotóxicos e tenho meus defensivos que eu posso, colocar lá que eu vou ter resultados. Agora aqui, se eu colocar muito nutriente,
tiver infestações muito intensas, eu não tenho agrotóxicos, muitas vezes, que são tão eficientes quanto esses aqui. Então, eu tenho que ter mais equilíbrio na minha adubação. Isso é uma exigência. E ela tem que ter rusticidade no campo. E essa daqui não. Essa daqui ela pode ter rusticidade. Ou então ela pode ser para casa de vegetação, para campo, tá? Então, para o cultivo convencional, né, para esse tipo de sistema, existem muitos programas de melhoramento genético. Acredito que seja quase todos, inclusive. Já para o cultivo orgânico, são pouquíssimos melhoramentos genéticos que existem. Meu primeiro estágio na faculdade foi com melhoramento genético de morango orgânico. Então a gente pegava vários tipos de morango, ia fazendo o cruzamento e testando no cultivo orgânico para ver qual seria o melhor, com mais resistência, com mais sabor e assim sucessivamente. Então eu tive o privilégio de trabalhar no melhoramento, só que é algo muito longo, né? Então a gente vai lá, estagia um pedaço, deixa o trabalho lá, vai embora. Então foi lá com o professor Vicente Casale, lá de Viçosa, tá? Então, gente, os programas de melhoramento para cultivo orgânico, ainda mais em escala doméstica, é muito, muito pequeno, ainda a gente não tem esses privilégios que tem o convencional. Então vamos supor, um produtor convencional, que é um grande produtor, médio ou grande produtor, as próprias empresas ou então os próprios produtores de semente, eles vão na área daquele produtor e eles montam experimentos ali naquela área. Então eles vão colocar lá, plantar aquelas plantas e avaliar se ali é bom ou não é. Do lado vai ter o concorrente então ele vai poder avaliar que semente que ele vai comprar, porque eles mesmos já montaram experimentos lá. Agora, na nossa área, ninguém vai vir montar nada, porque não é viável para eles, né? Então, a nossa solução é a gente aprender a fazer o nosso próprio melhoramento genético. E isso é possível, tá? Então, aquele tomateiro que eu mostrei para vocês, né? É dentro do meu programa de melhoramento Horta Produtiva. A minha horta chama Horta Produtiva, né? Que é o nome do meu curso, do meu método Horta Produtiva. Então, você tem duas maneiras de fazer o seu melhoramento genético aí. Você pode ser muito top mesmo e fazer os cruzamentos, ou seja, pegar o pólen de uma flor e colocar lá na outra flor para fazer mesmo um cruzamento, mas isso aí vai exigir um pouco mais de conhecimento de fisiologia, um pouco mais de conhecimento de genética e também uma avaliação mais precisa, tá? Mas existe um jeito da gente fazer uma coisa muito simples e que vale muito a pena, que é selecionar por observação. Como que você pode fazer isso? Primeira coisa, você vai montar um experimento aí na sua casa. Olha só como que você pode ficar muito fera nisso. Porém, para você montar, você tem que avaliar a característica genética, você tem que primeiro conhecer bem o seu solo para você não ter variações de solo. Você tem que montar o experimento ali, o seu teste, dentro de um mesmo solo. Se tiver variação, já não dá, porque às vezes pode ser essa variável que está atrapalhando o seu cultivo. Então você tem que deixar todas as variáveis iguais e só uma diferente para você poder avaliar se é aquela ou não. Então você tem que conhecer o seu solo, saber se o solo é homogêneo, né? Se é todo igual, se tem diferença. Colocar a mesma irrigação para todas as plantas, adubação correta, equilibrada e igual para todas as plantas, porque senão você vai errar na adubação, você não vai saber qual que é boa, qual que não é, né? Então você tem que ter tudo certinho esse aqui. Então é uma coisa que eu recomendo para quem não está no início ainda, tá? Mas para quem já está conseguindo produzir, para quem já está colhendo alguma coisa e quer melhorar ainda mais, tá? Ou então quem está com problema em determinada planta e não consegue resolver. Então o problema muitas vezes é aqui. Ai, Mariana, eu tento tomate, faço a adubação correta, mas não dá. É porque a sua genética está errada aí para a sua área. Então você vai montar, você vai avaliar. Então o que você vai fazer? Você vai colocar lá numa linha, né, de cultivo, você vai colocar algumas plantas, não pode ser uma, não pode ser duas, tem que ser pelo menos 4 ou 5 plantas. Porque se uma morrer, duas morrer, você ainda tem alguma ali para avaliar, tá? Então coloca pelo menos 5 plantas
de determinada semente que você comprou. Ah, eu comprei uma sementinha lá no AgroCenter, então eu vou usar ela. Então, primeiro eu vou fazer com ela. Depois eu peguei a outra semente lá que eu comprei o tomate. Faço minha outra aqui. Faz quantas couber aí, tá? E depois você vai avaliar. Você tem que plantar todas no mesmo tempo, preparar as mudas corretamente. Então você tem que... Não é uma coisa muito para principiante, tá? Então, aí você monta lá, igual o meu lá, tem as plantas crescendo, uma vai ser boa, a outra vai ser ruim, a outra vai ser média, ou todas vão ser ruins, você vai ter que começar tudo de novo com outras variáveis, com outras plantas para testar. Aí você vai ver que essa daqui, ó, foi boa, tá? Essa daqui foi a melhor. Os frutos ficaram bons, saborosos, você vai testando, né? Tem que ter sabor, as características que você deseja aí. Ah, essa daqui foi boa? Ah, então tá. Então eu vou selecionar alguns frutos bem maduros que eu vou tirar a semente e vou plantar novamente. Aí vai, planta novamente para ver se realmente ele apresenta essas boas características novamente ou se muda alguma coisa. Depois você planta de novo. Você está plantando umas 3, 4 vezes aí para ver se realmente essa planta aqui é boa. Quando você conseguir fazer isso daí, você vai ter, assim como eu tenho aqui, a minha semente que eu uso, tá? Então, o sucesso da produção, ela depende do quê? Do tipo de solo, da adubação, do clima da região, da época, né, do seu sistema de manejo, de vários fatores. E também da genética. Muitas vezes você está tendo problema e não consegue colher, não faz nada. E o tipo de semente que às vezes está errado. E muitas vezes não é comprando que você vai resolver o problema, mas sim fazendo a sua própria seleção. Então, o que eu recomendo para você é que você procure sementes rústicas. Se você tiver uma pessoa que já produz aí perto da sua casa, que já teve essa experiência, que já testou alguma coisa, que já teve essas observações, pergunta para ela se ela tem alguma semente para te recomendar, para te dar, para você testar aí na sua área. Quando você for comprar aí pela internet, procure algumas características sobre rusticidade, sobre resistência, se aquela semente ela é ideal para o plantio orgânico, ou se não, ou se ela é para casa de vegetação, se ela é campo. Procure o máximo de informações possíveis para você escolher corretamente a sua semente. E faça o seu teste, faça o seu melhoramento, tá? Então, quais são os tipos de semente que você pode comprar ou arrumar aí? As sementes crioulas. Então, quando você vai fazendo o seu melhoramento, que você tem a sua semente, que você desenvolveu para a sua área específica, a gente chama isso de sementes crioulas. Então, a semente crioula aqui, para mim, é aquela que eu mostrei para vocês lá. Então, é a minha, tá? Pode ser que a minha não seja boa aí, mas aqui ela é boa. Pode ser também comercial, você vai lá, compra os pacotinhos, tá? Ou até compra essas mesmas mais caras aí da internet, igual essa que eu comprei de 250. E, gente, tem semente de R$1.200, tá? O pacotinho com 1.000 sementes. Isso daqui, semente é tecnologia, tecnologia tem o seu preço. Então, sementes comerciais. Aí a semente comercial vai ter a semente híbrida, vai ter a semente que a gente chama de cultivar. O que é uma semente híbrida? Então, às vezes você olha no pacotinho, é escrito híbrido. Híbrido é o que acontece? Eles fazem um cruzamento entre plantas, né? Então, tem aqui a planta A, cruzou com a planta B e ele vai dar uma planta aqui, ó. AB, vamos colocar um AB aqui. Essa planta AB aqui, eles pegaram aqui, ó, cruzou, fez o cruzamento assim, bem, ou às vezes é manual, ou às vezes é intercalando macho e fêmea. Então, fez lá o cruzamento e deu essa planta aqui. Essa planta aqui, eles vão tirar a semente e vão te vender como híbrida. Quando você plantar a sua semente, né, você vai ter essa característica aqui, ó, AB, que você deseja, aquilo que você deseja você vai ter. Só que esse fruto que você colheu aqui ou que você comprou, que era fruto de uma semente híbrida, se você retirar a semente aqui e plantar novamente, você não vai ter a mesma característica. Por quê? Quando a gente tem o híbrido tem variabilidade genética. Então, a segunda geração dele não vai necessariamente ter as mesmas características. Então, às vezes você vê lá, a pessoa comprou uma melancia,
saborosa, com formato, uma cor, do jeito que ela queria, maravilhosa. Ela fala, vou guardar essa semente. Ela pega a sementinha dela lá, lava, seca, peneira, deixa na geladeira e vai plantar. A hora que ela planta, é totalmente diferente o fruto que vai ter lá. É outra cor, outro sabor, outro tamanho, porque é um híbrido que tem variabilidade genética. Então, a geração seguinte, ela não é igual. Por que existe o híbrido? Primeiro que quando você faz a hibridação, né, o cruzamento, você aumenta muito o vigor genético. Você está introduzindo novas características e aumenta o vigor das plantas. Quando a planta ela vai se autofecundando, ela vai perdendo vigor genético com o tempo. Então você faz um cruzamento para voltar a ter o vigor. E outra coisa que é um modo das empresas protegerem o patrimônio deles, né? Se eu compro uma semente de R$1.000, planto, ela vai me dar frutos. Aí eu vou lá, tiro a semente daquele fruto e vou plantando de novo, né? Assim como eu faço com as crioulas. Só que a empresa, ela quer vender a semente, então a sua geração, você vai ter que comprar de novo a semente. Se você quiser ter o mesmo fruto, você tem que comprar de novo a semente, porque a segunda geração não vai ser igual. Então é um modo que eles têm também de garantir o deles, né? E também você pode retirar dos seus frutos, você pode estar retirando dos seus frutos, sempre um fruto maduro, né? Seja do que for, fruta, hortaliça, sempre retire as sementes de um fruto maduro. Você sempre tira, lava bem, tira aquele limo, deixa secar, põe no saquinho e guarda sempre na geladeira as sementes, aí você vai usando. Então você não sabe qual que é a origem daquela semente. Então ela pode ser um híbrido, ela pode ser um cultivar. Cultivar ele tem estabilidade genética. Então o cultivar ele já a variedade, né? Cultivar, a gente pode falar cultivar para híbrido e para variedade. E a variedade, ela vai ter sempre uma estabilidade genética, tá bom? Então, é assim que a gente faz. Então, você vai pegar as suas sementes que você tiver à disposição e vai montar o seu experimento, tá? Montando o seu experimento, você vai observar quais se comportaram melhor, quais são as características que você deseja e vai continuando selecionando aqueles frutos maduros e plantando eles posteriormente, que assim você vai conseguir ter os bons resultados. Então, já que ninguém faz por nós, vamos fazer nós mesmos. Não é porque a gente tem área pequena que a gente tem que ficar à mercê, usando coisas que não são adequadas pra gente. Então, vamos aprender, vamos conhecer o que a gente está fazendo, porque somos pequenos, mas temos grande importância, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima. Tchau, tchau!